Boa noite a todos. Nós temos duas perguntas, mas estamos otimistas e sabemos que depois destas duas surgirão muitas. Tá? Vamos começar com a primeira. Ter ideias suicidas, perder o equilíbrio emocional facilmente. A relação com o suicídio é emocional? Quando me entristeço, eu tenho muitos pensamentos suicidas. Nós temos que levar em conta, primeiramente, que nós moramos num planeta de provas e expiações. Nós somos espíritos imperfeitos. Tá? Neste momento, não adianta nós termos ilusões de uma evolução que ainda não existe. Se a gente fosse muito evoluído, se a gente fosse nota 10, a gente já teria conquistado o direito de não nascer mais aqui. Então, se a gente nasce aqui, porque a gente ainda tem débitos, ainda tem pendências, ainda tem estados de remorso, de culpa, né? Nós precisamos nos ajudar uns aos outros, então já começa por aí. Vivemos num planeta onde teremos aflições, teremos dificuldades, teremos problemas, teremos desgraças de toda ordem. Isso, de alguma forma, nos afeta diretamente. Teremos tristezas, angústias, sofrimentos, mas devemos ter a seguinte percepção. Essa angústia tem o dia certo e a hora certa para acabar. Ela não pode durar para sempre. Né? Nós temos que usar o nosso livre-arbítrio e a nossa inteligência, porque somos seres inteligentes da criação, para revertermos este processo, né? Onde a gente se deprime, onde a gente tenta desistir da vida, onde a gente acha que nada faz sentido, que a dor está maior do que a gente consegue carregar. Sendo ser inteligente da criação, a gente consegue refletir sobre tudo que a gente já fez, sobre o nosso passado e sobre o nosso futuro, que a gente quer para o amanhã. Né? Que isso nos difere dos animais. Eles vivem por instinto. Eles nascem, crescem, sobrevivem, então eles se protegem, se alimentam, reproduzem e morrem. Nós refletimos sobre tudo aquilo que a gente faz. Então a gente tem essa percepção de tudo aquilo que a gente fez que não foi legal, que não foi bacana, e do quanto a gente gostaria de fazer diferente no dia de amanhã. Então essa é uma percepção enquanto individualidade que a gente tem que ter para reverter este ciclo de tristeza que sim nos faz pensar em querer desistir, porque nós somos espíritos imperfeitos. É a nossa vontade de querer voltar para casa. Instintivamente, intuitivamente, nós sabemos que aqui não é a nossa casa definitiva. Nós sabemos que estamos aqui de passagem e a gente sente falta. Assim como uma criança sente falta do colo da mãe, a gente sente falta da nossa casa. Em alguns momentos a gente é muito presente para nós o nosso fracasso. E em alguns momentos a gente se angustia demais. Então a gente tem essa tendência que tem que ser muito passageira, né? Porque assim, nós recebemos de Deus o direito de viver uma vida material para corrigirmos algumas coisas que nós fizemos na outra vida. Só que a gente tem que levar em conta que, como a gente já abordou outras vezes, 5% equivale à nossa vida anterior e a todas as outras oportunidades que nós tivemos. 95% são as nossas escolhas aqui. Não é feio, não é errado, não te diminui pensar em morte, pensar em desistir. Mas você tem que trabalhar, você tem que fazer valer em você as leis divinas que estão na sua consciência. Nós nascemos com elas gravadas em nós. Ainda que você nunca pise numa casa espírita, ainda que você nunca tenha conhecimento das 10 leis divinas que a gente estuda aqui, você tem ela dentro de você. Intuitivamente, você sabe quando você erra, quando você infringe uma lei. E nós estamos aqui para viver estas leis e para
não cometermos tanta infração. Porque à medida que a gente não cumpre uma lei divina, o resultado é o sofrimento. E está aqui no Livro dos Espíritos, para quem quiser ler. Quanto mais nos distanciamos de Deus e de suas leis, maior é o nosso sofrimento. Então, se eu quero diminuir o meu sofrimento, eu mais me aproximo de Deus e cumpro suas leis, né? Só que nós estamos caminhando individualmente rumo à evolução. Então, cada um está seguindo no seu ritmo e na sua condição de entendimento. À medida que você se aprimora, à medida que você melhora, você compreende melhor as leis divinas, essa condição de viver menos a vida material e mais a vida espiritual, essa condição de não fazer para o outro aquilo que você não quer para você, essa condição de amparar aquele que precisa. E isso tudo será a imunidade que você precisa para vencer esses maus pensamentos, tá? Não é um milagre, não é algo que aconteça do dia para a noite, e não é alguém de fora que vai encher você com essa força, e ela tem que sair de dentro para fora. Nós nos amparamos, nós nos ajudamos, mas a atitude de cometer o suicídio ou não, ela é tua, pelo livre-arbítrio, tá? Então não adianta nós colocarmos culpa num espírito obsessor que nos perturbou e ficou nos induzindo a cometer um erro, porque até o último instante você tinha o direito e a escolha de dizer não. Então a gente tem que, vou passar pelos nossos irmãos para eles completarem, mas que fique muito claro, nunca se esqueça do livre-arbítrio, tá? Você responderá por sua escolha e pela força que você faz para vencer as suas más tendências e os seus maus pensamentos. Alguém tem mais pergunta? Quer escrever? Quer falar? Quero falar. Pode falar. Desculpa. É que eu tenho uma dúvida assim. Quando a pessoa comete um suicídio, o que acontece depois com ela? Ela tem chance de evoluir, de ser salva? O que acontece nos espíritos? Acontece bastante coisa. É bem complicado até, né? Mas normalmente uma palestra dessa é para assustar mesmo. Vocês vão sair daqui bem cabelo em pé. Porque, de certa forma, é a realidade que a gente estuda, né? Dependendo da forma como se produz, a forma como você escolhe esse suicídio, ele vai te trazer consequências para a próxima vida, né? E saindo dessa existência, você já sai com uma dificuldade. O acidente ou a forma com que você desencarnou, você leva isso e fica fazendo um loop na sua mente espiritual, você vai estar no espírito, e isso você fica revivendo por anos e anos e anos, tá? Até que você tome consciência, através da ajuda de outros irmãos, que tragam passes, energias salutares, que façam você se melhorar e transformar a sua condição atual, tá? Então, sair pelo suicídio é a pior porta que temos para sair. Sai com sofrimento. Para a próxima encarnação, todas as dificuldades possíveis, inclusive resquícios desse desencarne, né? Então, um exemplo, muitas pessoas hoje estão se suicidando por arma de fogo, se jogando à frente de um trem. Você destrói o corpo físico, destrói o perispírito e você vem com essas dificuldades na próxima. E aí a gente vê, mas tem tantas crianças nascendo com deficiência. Eu estou dizendo que isso seja uma justificativa, mas é uma questão plausível, né? Ele destrói o perispírito, tem que vir para o mundo de provas e expiações, vai resgatar. E você vai resgatar na condição anterior, com todos os problemas. Então, muitas vezes a gente acha que essa vida está difícil e a gente toma a decisão de fugir, de escapar, de se esconder ou de encerrar o problema, a gente agrava.
né? Então essa fuga, quando a gente fala em suicídio, essa fuga ela é a pior das escolhas que um ser encarnado pode ter. Tá? Eu não sei se está com muito chiado. Vou complementar essa pergunta já falando logo do pós-morte. Tá? Não existe uma regra. Não pensem que só o Vale dos Suicidas receberá um suicida. Tá? É equívoco isso. Nós temos literaturas, nós temos o próprio livro, O Vale dos Suicidas, mas não é uma regra. Tá? Porque assim, somos individualidades, como eu falei. Então, cada um tem um conhecimento diferente, cada um tem uma religião diferente e cada um compreende de formas diferentes a vida e a morte. Quando você desencarna por um suicídio que você cometeu, a primeira coisa que vai acontecer é você se dar conta que você não morreu, que você continua vivo. Você, talvez, de imediato não desperte e pense que ainda está vivo. E aí você vai se dar conta de que o problema não acabou, porque aquela dor ainda está ali, aquela dívida ainda está ali, aquela vergonha, aquele remorso, aquela culpa, aquela situação que você tentava se livrar, ela ainda está te perturbando. Até você descobrir que realmente você está vivo, que o suicídio não resolveu nada. Alguns espíritos experimentam a dor de ficar próximos ao corpo que está deteriorando. Então eles vivem todo o drama do funeral, eles vão no seu próprio funeral, eles olham tudo o que está acontecendo, eles acompanham e no momento em que o caixão é deixado, eles ficam juntos, sofrendo todo o processo de decomposição, sofrendo todo o processo dos vermes comendo o corpo físico. Outros irmãos não ficam presos ao caixão e ao corpo. Eles projetam na mente deles toda essa perturbação e eles criam o que seria este inferno que as outras religiões chamam. Então é uma projeção mental. Aquilo que ele pensa como sendo esse desespero, esse terror, essa condição de aprisionamento, ele cria. Então, para uns, o umbral dele pode ser esse que é descrito pelas igrejas, que é o fogo, que é essa condição. Outros pode ser uma penumbra, um lamaçal, né? Então, assim, cada um cria, gente, é uma projeção, porque o umbral, essa condição do aprisionamento, ela não é física, ela não é como o planeta Terra onde a gente mora, ela não é como essa experiência material que a gente está vivendo aqui. Nós já não temos mais o corpo de carne e osso, a gente já se libertou da matéria, o espírito continua vivo, vive em perturbação e ele cria um local. E aí vocês me perguntam, mas então como que quando passa num filme, um umbral, tem vários irmãos juntos? Porque eles se conectam na mesma vibração negativa. Eles acabam se juntando por assimilação, pelas mesmas vivências de dor, de desespero, Então, assim, são projeções onde eles se juntam. Aí eles se tornam um grupo, mas cada um cria a sua própria projeção. Então, depois do desencarne, independente se é por suicídio ou não, quanto mais esclarecimento você tem, quanto mais você conhece as leis divinas, mais rápido é o seu resgate. Tem isso também. O período que você permanecerá desencarnado, o período que você permanecerá em perturbação, depende da sua predisposição em perdoar-se. Enquanto você sentir culpa pelo que fez, você continua lá. Pode ser 10, 20, 50, 100 anos, 1000 anos. No dia em que você pensar, eu preciso muito de ajuda, eu preciso de uma segunda chance, Deus me socorre, o socorro vem. Porque na realidade ele já estava lá te esperando, ele te chamava e você não vai, né? Então é essa condição, não é Deus que vai te perdoar, não é o irmãozinho que vai te resgatar, é você que vai se colocar na condição de
que alguém que pede ajuda e aceita ajuda, tá? Então, por isso que a gente precisa praticar desde já o perdão, o desapego, né? Essa condição do esclarecimento, de entender que a vida depois da morte, ela existe, ela é clara, ela é real, tá? Uma coisa interessante para complementar o que a Luciana colocou, por exemplo, ela falou assim, quando o espírito se suicida, ele cria uma projeção, né? Muitas vezes a gente descobre que não sabe se morreu ou não sabe se está vivo. É bem interessante, quando você foge da vida, quando você foge do problema, quando você não consegue suportar a dor que está te afligindo, e você resolve tomar essa decisão de se suicidar, muitas vezes no livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, esse daqui também é uma das nossas bases. Aqui tem os relatos dos espíritos suicidas, tá? Para quem quiser, à disposição da casa. Um desses relatos, teve um dos espíritos, ele se atirou de um certo penhasco. E ele foi evocado na casa da qual Kardec fazia parte. E ele relatou o sofrimento dele. Como os espíritos superiores trabalhavam na codificação para relatar o que acomete um espírito suicida, nada melhor do que trazer o espírito para dar o seu próprio relato. E ele dizia assim, que ele se via caindo continuamente, sem cessar. E cada vez que ele caía, ele entrava no ato extremo de desespero. Ele dizia claramente que ele não conseguiu matar a dor dele. E naquela confusão ele não sabia o que fazer. Olha que interessante. Aí Kardec pede que o Espírito de São Luís, que é um dos mentores dele, dá uma explicação. Ele diz assim, né, que pela fuga, pela covardia que ele teve de encarar os problemas, a Luciana colocou aqui, estamos no planeta de provas e expiações. Ninguém se mata quando a bolsa está cheia, quando a vida está fácil, quando a vida está alegre. Né? Então, pois bem, aqui não é lugar de felicidade plena, é lugar de aprendizado. A gente precisa reunir recursos para que a gente saiba passar pelas nossas provas. Então, assim, a consequência, ninguém tem direito a tirar a própria vida. É lei divina. Né? Então, esse espírito é um dos relatos. Ele diz que pelo tempo que ele tinha de vida, ele ainda iria passar por aquilo. Né? Só que assim, a misericórdia de Deus é infinita. Quando que deve cessar o sofrimento? Quando aquele espírito, com sinceridade, dizer assim, Pai, eu errei, dá-me chance de me redimir. Aí o colocou, vai voltar com algum tipo de dificuldade, alguma paralisia, quebrado, torto, aquele que se matou, vai vir com alguma deficiência mental, né? Porque é inerente o próprio perispírito. Então, assim, se matar resolve, vai matar o problema, vai matar a dor, muito pelo contrário, vai multiplicar por 10. Então a gente precisa pensar muito, não é brincadeira, né? Agora, e passar pelo problema? Apesar de doer muito, seja ela qual for a dor, tudo passa, gente. Procura ajuda, fala, procura alguém. Essa fitinha aqui diz para vocês, ó, estou disponível para te ouvir, não importa a hora. Se houver algum problema, 2, 3, 4, 5 horas da manhã, pode entrar em contato. Estou aqui para te ouvir, mas não desista da vida. Por isso que eu estou sem fita, viu? 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Madeira só não é só para quebrar o gelo, porque nós estamos muito tensos, né? E para falar a verdade, eu estou sentindo vontade de. Não tenho condição, né? Tenho vontade de cantar com baiá, né? Se vocês me ajudarem, a gente canta para quebrar, harmonizar, a gente fica mais tranquilo. Mas é assustador, assim, quando a gente pensa que o ser humano ele tenha essa capacidade, ou que ele chegue em vias de, né? Pensar, chega próximo a acontecer, como a Rosângela estava falando, até retificar um
pouquinho os números, porque isso a gente estudou ontem, hoje. A cada 4 segundos alguém tenta um suicídio. E a cada 40 segundos alguém consegue. Então, são muitas pessoas no Brasil. São muitas pessoas que estão saindo da vida por essa via. E estão complicando a sua encarnação. Dificulta muito depois. E quando a gente não tem, a campanha fala, não é falta de Deus. Não é verdade. Mas é a falta da fé. Quando a pessoa esvazia a sua vida e as pequenas coisas perdem o sentido. E aí, o simples abraço, o dizer o que você está sentindo para o outro, não tem mais importância. Quando a gente chega a esses termos, a vida fica vazia. A gente começa a não ver mais sentido em dizer, vamos passear, pega um namorado, um esposo. Ah, mas minha perna dói. Poxa vida. Pega um carrinho, uma bicicleta, faz uma força para as pequenas coisas da vida. E aí nós estamos perdendo esses valores. E aí nós temos um número muito grande de jovens cometendo suicídio. E aí, se você for analisar, tem família? Tem pai? Tem mãe? Tem. O que está faltando? Ou o que está demais? Né? Porque quando a gente busca subterfúgios, quando a gente busca fugir do problema, é porque alguma coisa está sem equilíbrio. Alguma coisa está fazendo ou muito, ou não está fazendo nada. Então, nesse ponto, quando você tem uma base, e isso é dito pelos psicólogos, psicanalistas, quando você tem uma base religiosa, você oscila, é natural que isso aconteça. Mas você rapidamente volta a um ciclo onde você sobe e desce, mas você está na normalidade. Augusto Cury traz algumas ideias com relação a isso, e é ele quem fala sobre essa questão do esvaziamento, das coisas mais simples da vida. A gente se perdeu em algum momento, e hoje tudo é digital, tudo é mais fácil. Inclusive, rapidinho contar uma história hoje, eu passei e foi assim, estranho. Porque a pessoa, você viu fulano? Vi. Estou ligando para ele e não consigo. Ele está sem celular. Nossa, que absurdo! Então, assim, hoje as pessoas estão recebendo um chip. Porque se você não tiver um celular, ninguém te encontra, ninguém fala com você, e tem que ser a hora que a pessoa quer. Não é a hora que você encontrar. Então, tudo está muito rápido, as informações, os contatos. Só que o contato, aquela coisa do zap, que você escreve, né? Manda mensagem, às vezes está dentro da mesma casa. Quer dizer, nós estamos perdendo a relação humana. E Augusto Cury, ele nos alerta sobre isso. Ele fala que nós fomos criados para ser amados e amar. Quando nos falta isso, quando nós deixamos isso de lado, quando nós não trocamos sentimentos, relações, a coisa começa a ficar turva, começa a esvaziar aos pouquinhos, porque depressão, as portas para o suicídio, elas não acontecem do dia para a noite. Estrala o dedo e fala, hoje eu vou me suicidar. Não é assim que funciona. Vem dia a dia. Vai se somando, somatizando, vem as doenças, vem o desequilíbrio, e aí ele torna patológico, físico. E o espírito já em desequilíbrio não tem força para lutar contra isso. E aí fala, a culpa e a responsabilidade é sua. Mas como lutar contra isso? Se a pessoa já entrou sem perceber e não tem força para sair. Vazio. Vazio. Não observamos que o tempo está passando
nós ficamos vazios. Então precisamos olhar mais para os nossos entes queridos. Eles nos mostram, os psicólogos, os psiquiatras, eles nos mostram que todos nós damos sinais. Tristeza, normal. Perdeu o ente querido, está em luto, é normal o sofrimento, a dor. Mas ela não pode, como a Luciana falou, ela não pode durar a vida toda. 15 dias, 30 dias, normal. Vai sofrer, vai doer? Vai. Mas tem que ir amenizando. Não está acontecendo? Busca ajuda. É importante que a gente não se feche. Busca ajuda. Eu pensei no Kumbaya agora de novo. Aí corta a ligação. Mas tem mais uma pergunta. Vamos seguir. Posso falar só uma coisinha assim, com isso que vocês estão falando aí? Claro. E como já foi bem explicado, somente a doutrina espírita, ela nos dá explicação sobre o suicídio. Não existe outra. Muitas religiões excomungam o suicídio. Os católicos antigamente não podiam nem fazer a prece porque era um suicida, o padre não podia dar a extremunção. Então, e hoje ainda, muitas religiões tratam o suicídio como excomungado. E não tem uma explicação óbvia, como a doutrina nos fala, que é através da reencarnação. Deus amoroso, misericordioso, justo e bom. Então, esse suicida, como ela comentou, o que acontece com ele? Ele vai ter todas as chances de se recuperar. Porque Jesus falou que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Então, através das reencarnações, é que esse espírito vai ter todas as oportunidades do crescimento. Só um momentinho, só para vir de reforço com o que ela falou. Tem o livro do Humberto de Campos, que é o irmão X psicografado por Chico Xavier. Tem uma passagem que os apóstolos, após a crucificação de Jesus, eles estavam caminhando, e falando mal do Judas. Como ousas trair o mestre? Olha só, os próprios apóstolos. Aí diz que Jesus passou por eles, E qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Após o desencarne dele, segundo a própria obra de psicografia de Chico, pelo Espírito Humberto de Campos, foi até o vale do suicida socorrer Jesus. Ele entendia a dor dele. Judas estava arrependido do que ele fez. Ele mesmo se culpou quando ele viu o que aconteceu. Ele não esperava que acontecesse aquilo. Mas ele viu, ele fez assim. Jesus não julgou, pelo contrário. Foi atrás dele para tentar ajudar. Infelizmente não dava pela culpa que o próprio estava fundado. O remorso, a própria culpa. Então faz a gente pensar. Mas Jesus mesmo, no primeiro momento, já tinha perdoado. Olha só que exemplo para a gente. Não cabe julgamento, Cabe amar. Se não dá para amar, não dá para respeitar, não vamos se dar o direito de falar da vida de ninguém. E Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, é a responsável pelo Vale dos Suicidas. Ela é que lidera a equipe, que trabalha com todos esses irmãos que precisam muito do nosso amor e do nosso amparo. Mais uma pergunta? O sonho pode te levar a cometer o suicídio? Relembrando que no momento em que a gente dorme, o nosso corpo material descansa, mas o nosso espírito não. Ele se desprende do corpo material e, ligado ao cordão fluídico, ele vai onde a vibração dele permite. Ele tem companhias espirituais que são compatíveis com aquilo que ele vive. Tá? Então, se no momento do meu sono eu estou agitada, nervosa, preocupada, com raiva, se eu tenho desafetos, se eu tenho vícios, meu espírito vai de encontro a tudo isso. Ele vai de encontro às zonas umbralinas,
ele vai de encontro à bebida, à droga, ao sexo, ele vai de encontro aos meus desafetos, ele briga, ele faz coisas que eu faria se eu estivesse acordada. Tá? Então, se nós desejamos ter noites tranquilas, noites proveitosas, podemos estudar no plano espiritual, podemos receber tratamento dos nossos irmãos do plano espiritual, podemos encontrar com os nossos entes queridos que amamos tanto. Então, que tenhamos noites proveitosas, façamos nossas orações, tenhamos bons pensamentos, tenhamos disciplina no nosso dia. Porque não é só nos últimos 10 minutos, onde você mal consegue rezar porque você já está dormindo, que você conquista o direito de estar num lugar bom. É aquilo que você fez durante o dia inteiro, a semana inteira, o ano inteiro, que te garante ter esses bons encontros e estes amparos. Tá? Voltando à pergunta do suicídio, é assim, enquanto você dorme, você não tem como se matar, mas você tem como aumentar a sua perturbação. Tá? Então, assim, você vai estar fomentando aquilo que você já vive no seu dia a dia, vai estar potencializando, e não é bacana, né? Porque aí quando você retorna, quando você acorda, primeiro que você já acorda cansado, já acorda exausto, já acorda nervoso, chutando as coisas, já acorda desesperançado, já acorda achando que a vida não tem sentido. Será que você veio de um lugar bom? Acordando e achando que a vida é uma droga? Acho que não, né? Então, assim, o Espiritismo nos pede uma autoanálise e um autoconhecimento. Ninguém aqui conseguiria apontar para você os problemas que você vive e as soluções melhor do que você mesmo. Então, a gente tem como olhar para dentro e pensar o que eu tenho feito da minha vida, o que eu tenho pensado, o que eu tenho falado para as pessoas que estão ao meu redor, que tipo de fofoca eu estou fazendo, que tipo de julgamento eu estou fazendo. E com essa autoanálise, nós teremos uma boa dose de vergonha, de culpa, né? Por isso que é autoconhecimento, autoanálise. Você sabe onde está a sua ferida, né? Até porque se o outro te contasse a sua ferida, você ia ficar bem orgulhoso. Quem é ele para falar uma pessoa assim? Ele é pior que eu. Então já começa por aí. Então a gente mesmo sabe onde a gente pisar na bola. Então a gente olha para dentro, vê aquilo que está errado, busca, que a gente está cheio de ferramentas para mudar, para melhorar, para exercitar a nossa fé. E isso é evangelizar-se. Tá? Isso é buscar essa melhoria contínua, porque não é só uma vez por semana vindo aqui na Casa Amor e Caridade. É todo dia. Você falou que os irmãos iam. Já foi, eu só estou repassando o pensamento aqui. Você falou que os irmãos vão complementar. No caso, eu sou irmão e esposo, né? Ela não quis publicar, mas eu já fiz logo todos. Minha esposa também. Mas, mais uma vez, o assunto é pesado, a gente dá uma quebradinha. O que eu quero dizer para a pessoa que fez a primeira pergunta, né? É importante que quando a gente identifica situações, desejos, sentimentos que nos levam a uma negatividade, inclusive à porta do suicídio, é importante que se busque a causa. O sentimento é apenas um efeito, algo que você não consegue compreender. Então, dada a importância desse sentimento, eu vou até sugerir que busque um auxílio profissional, que busque uma consulta fraterna na casa espírita, para que de alguma forma isso possa ser elucidado, né? Eu acredito que sentimentos como esses, pensamentos como esses, não podem, a gente não pode tratar como banal. Não dá mais para a gente pensar dessa forma. Até porque, dentre nossas caminhadas de estudo para compreender o assunto e a gente se preparar para responder
as milhares de perguntas que foram feitas, né? Tem alguns sinais básicos que é tratado e é trazido pelos psicólogos. A gente trabalha ciência e religião junto. Não existe espiritismo sem ciência e não existe ciência sem esclarecimentos do espiritismo. Então, eles trazem alguns sinais que são importantes para a gente observar nos nossos entes queridos. O que está acontecendo na minha casa, os nossos que estão lá. Então aqui a gente veio para absorver conhecimento e vamos levar para casa. Não que a gente vá ser psicólogo dentro de casa, pelo amor de Deus. Né? Chega lá, aprendi isso e é isso e você vai para o tratamento. Não. Mas identificar os sinais para que possa ser orientado. Situações de risco onde eles dão sinais e a gente não percebe. Aí de repente chega alguém na porta, bate e fala, olha, o fulano lá se matou. Como? Ele estava tão bem. Né? Então a gente passa despercebido de situações importantes com os nossos entes queridos. Né? Então eles colocam aqui sinais de alertas verbais. Presta atenção. Sinais diretos. Eu quero morrer. Vou me matar. Eu já ouvi esse termo e a pessoa realmente fez. Demorou um tempo, mas ela fez. Gostaria de estar morto. Né? Esse é um suicida escrito. Vai acontecer no momento. Precisa de ajuda, de tratamento, de auxílio. Precisa da religião. Se isso acontecer novamente, acabarei com tudo. Aí a gente vê pai de família desesperado, que não aceita a perda de bens, se mata e mata a família junto. Mulher, esposa, pode falar. A pessoa que está doente e não quer fazer o tratamento, é considerado um suicídio? Indireto. Tem mães que perdem os filhos e aí acabam adquirindo uma doença e acham que se morrer vai encontrar. Você acha que acontece? De encontrar? Depois que morreu desse jeito, sem o tratamento. Quem se suicida está numa vibração num lugar diferente. Quem morre porque foi um suicídio indireto, por Uma escolha, né? um longo sofrimento, não vai para o mesmo lugar.